Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que estão chegando agora. Marciele, Kleber, a dona Nália, certamente o Renato, tem uma outra pessoa ali que eu não consigo identificar. Que Deus abençoe vocês, boa noite, nesta noite gelada, típica de inverno, aqui no estado de Santa Catarina. A última vez que eu conferi o termômetro do meu celular, marcando 10 graus, eu não sei quanto está agora, mas de fato, bastante gelado aqui dentro da igreja, bem gelado. Eu deveria ter trago o aquecedor lá de casa para poder passar esse tempo aqui, porque está muito frio. A Renata entrou aí, o Alexandre, o Rodrigo. Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe aí a vida de vocês. Alexandre recebe mais uma vez o nosso abraço, Rodrigo, um abraço para Josi, Pedrinho, para Cassi, toda a família Gabi, tá bom? Alegria de ver o meu irmão em Cristo, Thales, lá de Passo Fundo. Thales, como que está o frio aí em Passo Fundo? Está rengueando Cusco já? Se aqui está 10 graus, eu imagino que deve estar 4, 5 ou menos aí em Passo Fundo. Humberto está chegando. Humberto, paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Um abraço para você e para toda a sua família, Alessandra, Carol. 4 graus, eita, sensação térmica de 2 negativos, lá na querência de Passo Fundo, tchê. Tem um pernilongo aqui sobrevoando o celular. Que bom, queridos, que vocês estão comigo nessa noite gelada, fria. A sensação térmica de 1. Eita! Bom para tomar uma sopa e ficar em casa debaixo das cobertas. Um abraço, Thales. Eu me lembrei de uma sopa de capelete, típica de Passo Fundo. Sopa de capelete. Me lembrei também do fubá, da polenta que eu comia na casa do seu Miranda, nos dias em que eu fiquei sozinho aí em Passo Fundo, antes da Eliane chegar, e foi justamente nessa época de inverno. Em 2007, o ano que eu cheguei em Passo Fundo, tivemos o pior inverno dos últimos 20 anos no sul do Brasil. Eu me lembro do pastor Fernando, um dia chegou na minha casa chorando. Aí, ó, sopa de capelete, coisa de gaúcho. Um abraço para Sandra, Thales, saudades de vocês, tá bom? Saudades do Rodrigo. Quando vê o Rodrigo, mande um abraço corintiano para ele, tá bom? E eu me lembro do pastor, que é tio da Eliane, era o pastor também em Passo Fundo, Fernando, de uma vez que me chegou na minha casa chorando, porque nada, as paredes da casa minavam água, o chão minava água. A menina dele, a Fernanda, que hoje é uma garota, já uma moça, ficou muito doente. Um apartamento muito gelado que não batia sol. Não foi fácil a nossa adaptação aí em Passo Fundo. Mas acho que nunca mais teve um frio daquele, que começou em abril e terminou em novembro. Queridos, vamos orar. Vamos pedir a Deus. A sopa sai amanhã na casa do Humberto. Todos estão convidados, né, Humberto? A tomar essa sopa de capelete aí na sua casa.
Se você apresentou a sopa aqui, é porque você está convidando, né, meu irmão? Tá bom? Um abraço, Humberto. Um abraço a todos aí na sua casa, tá bom? Dona Irma, Carol, Alessandra. Eu estou vendo que a Fran está chegando por aí. Fran, também receba o nosso abraço. Um abraço ao Alexandre, a Sara. Nós estamos sempre orando pelo seu Natanael, tá bom? Não esquecemos de orar por ele, tá? Leda, recebe também o nosso abraço. A Silvana, a Gabi. Deus abençoe a vida de vocês. Ah, sopa é na sogra. Que bom. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez por tudo quanto o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor tem oferecido para nós, desde a eleição nos tempos passados, o chamado eficaz, a dádiva do Espírito Santo, a pessoa bendita de Jesus Cristo que veio a nós através do teu Espírito. Muito obrigado por isso, Senhor, as dádivas do Evangelho. Nós oramos nesta noite, Senhor, rogando a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre a tua igreja, que está reunida através desta plataforma para estudar as Escrituras Sagradas, para meditar na tua verdade, Senhor. Nós rogamos inspiração do teu Espírito sobre nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos alimente, nos sustente. Nós precisamos muito de ti, Senhor. Esteja conosco nesta hora em que estaremos meditando em verdades tão excelentes, tão extraordinárias. Pai Santo, oramos nesta noite por todos que estão nos assistindo, ó Deus, pelas suas necessidades, suas carências. Oramos pelo nosso país, com os seus problemas, com as suas dificuldades, na área da política, da economia, sobretudo, Senhor, a crise sanitária que estamos vivendo, Senhor. Nós rogamos a tua bênção sobre os hospitais, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, Senhor, trabalhando em prol, ó Deus, da cura, do cuidado destas pessoas que foram infectadas, ó Pai, com o novo coronavírus. Oramos pelas famílias enlutadas pelo dia de hoje, Senhor. Ó Deus, nós rogamos cura daqueles que estão internados nas UTIs dos hospitais, Senhor. Esteja com eles, cure, Senhor, mostre o teu poder, ó Deus, de uma forma extraordinária. Nós oramos, ó Pai, pela nossa nação, Senhor, pelos, ó Deus, os índices altíssimos ainda de contaminação. Oramos, ó Deus, pelos índices altíssimos, ó Deus, que nós estamos ao longo de tantos meses diariamente vendo, Senhor, índices altíssimos de mortes. Nós rogamos, ó Deus, a tua intervenção nesta causa, Senhor. Agradecemos pelos nossos irmãos que estão curados, ó Deus, restaurados, e intercedemos por outros que ainda estão lutando contra, ó Deus, os efeitos deste vírus no seu corpo. Lembramos do Joézer, da Lana, do Joaquim. Abençoa-os, ó Pai, e proteja-nos também. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9. Tá bom? Lucas 9, nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos sistemáticos no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos iniciar uma série rápida, curta, no Evangelho de Lucas, sobre o tema do discipulado, do significado de seguir a Jesus Cristo, tá bom? Eu estava, nas últimas semanas, eu estava lendo o Evangelho de Lucas e eu fui muito desafiado a meditar sobre este tema, sobretudo
porque eu concentrei a minha leitura no capítulo 9 até o capítulo 20 deste evangelho, e eu fui muito desafiado sobre o significado de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus. Eu comprei um caderno para que eu pudesse, novo, para que eu pudesse fazer algumas anotações das minhas leituras, e eu decidi compartilhar isso com os irmãos nas quintas-feiras. Nós vamos ver alguns ensinamentos e algumas implicações do que significa seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus Cristo nesses dias em que nós estamos vivendo. Tá bom? Então eu convido todos vocês que estão chegando agora. Eu estou vendo aí o Gonçalves e a Rose lá de Passo Fundo, o Tenente Gonçalves. Grande abraço, Tenente. Um abraço para sua esposa, Rose. Saudades de vocês, tá bom? O meu carinho, o meu apreço aí à igreja de Passo Fundo, povo que eu aprendi a amar. Recebe aí, Gonçalves, o nosso abraço, tá bom? E um abraço bem gelado, virtual e gelado. Um abraço ao nosso irmão Duda. Estou vendo você por aí, Duda. Um grande abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Seu Hernani, que está chegando agora. Que Deus te abençoe, seu Hernani. Toda a sua família, Dona Margarete, suas filhas, os seus genros, tá bom? Que bom vê-los aqui nesta plataforma. De alguma forma nós matamos a nossa saudade, diminuímos este distanciamento em que nós estamos submetidos desde o mês de março. Muito tempo já, né, queridos? Exatamente o primeiro culto que nós tivemos usando a plataforma do Facebook foi, deixa eu ver aqui, eu tenho marcado na minha Bíblia, primeiro domingo em que nós nos reunimos, foi no dia 22 de março deste ano, de 2020. Foi pregado o Salmo 57. Eu marquei isto aqui, porque vai ser significativo para todas as nossas vidas e para a nossa igreja. Portanto, já faz 5 meses, aí vai fazer 5 meses que nós estamos envolvidos neste grande dilema que vai com certeza marcar a nossa geração. Lucas 9, do 23 ao 27, queridos. Bom? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ao causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Estamos aí, queridos, com o desafio do discipulado. E hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira lição de um discípulo. Eu quero estudar isso com vocês nessa noite, com a graça de Deus, sobre a primeira lição de um discípulo. E quem usa esta frase é o comentarista da Bíblia, Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês que viveu no século XVIII. Ele disse que essa passagem que nós estamos lendo, ela revela a primeira lição de um discípulo de Jesus Cristo.
Já o nosso reformador, João Calvino, ele dizia que esse texto que nós acabamos de ler, ele contém a soma de toda a vida cristã. É a soma de toda a vida cristã, queridos. Enquanto um diz que é a primeira lição, o outro diz que é a soma de toda a vida cristã. E nós estamos vivendo esses dias em que nós precisamos definir o que é ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. E eu sempre analiso a importância da igreja. A igreja é chamada de Jesus. E o que é a igreja? É a comunidade dos discípulos que foram chamados por Jesus Cristo eles escutam a Jesus Cristo e eles têm uma profunda resolução de obedecer a Jesus Cristo. Eles adoram a Jesus Cristo, eles servem a Jesus Cristo. Esta é a igreja de Jesus. E ela tem a sua importância, e olha a importância da igreja. A igreja é chamada por Jesus de luz do mundo e sal da terra. Isto é, a igreja sinaliza, é um sinal no meio de uma escuridão profunda que caracteriza esta sociedade, este mundo. A igreja também impede de que este mundo ele se torne ainda pior do que ele é, queridos. Porque ela é o sal da terra. A tendência, se não fosse a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus aqui presente, o mundo seria um lugar terrível. Se nós vivemos num mundo em que um homem violenta uma criança de 6 anos e o faz por 4 anos seguidos, e de um mundo que, sem nenhuma dor na consciência, estimula assassinatos de seres que ainda não nasceram, se tornaria ainda pior se não fosse a presença da igreja aqui. Saibam disto. Jesus deseja formar discípulos. Esta é a meta dele. Discípulos. E não apenas frequentadores de igreja, e não apenas membros de igreja, pessoas comprometidas com uma denominação e com um sistema doutrinário, por mais importante que eles sejam, mas o alvo de Jesus é formar discípulos. E é a ordem que Jesus deu também para a sua igreja, para que a igreja formasse discípulos. A tarefa da evangelização não pode ser dissociada da tarefa de discipular as pessoas. Lembrem-se, Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tarefa da igreja não é apenas evangelizar, mas é formar discípulos. E nós formamos discípulos de Jesus, sendo discípulos de Jesus, fazemos isto ensinando tudo o que Jesus ordenou para nós. Portanto, neste bloco que eu citei para vocês, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas até o 19, no Evangelho de Lucas está tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus 12 discípulos. Tá bom? Tudo que Jesus quis transmitir para aqueles homens se encontra neste bloco.
do capítulo 9 ao 19, que é a narrativa da sua viagem, o período em que Jesus concentra a sua atenção nos 12 discípulos. Eu disse isso no domingo, mas eu quero repetir isso novamente. Não é que Jesus desprezou as multidões em detrimento dos 12 ou dos 70 discípulos. É que Jesus deu uma atenção especial para eles durante esse período de aproximadamente 6 meses, que durou a viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém, aonde ele chega em Jerusalém e já chega na última semana de vida. Por isso que eu quero, ao longo dessas semanas próximas, procurar entender com vocês o que significa ser um seguidor de Jesus. Isto é pertinente, queridos, diante do desafio que nós estamos vivendo, da perplexidade do mundo. A nossa sociedade está confusa, a nossa sociedade está com uma crise profunda e ela deve olhar para nós, queridos. Vocês estão entendendo a implicação disso tudo? Este mundo deve olhar para nós e encontrar em nós as respostas para a confusão, para a crise que eles estão vivendo e não conseguem encontrar respostas na ciência, na filosofia, nas demais ciências humanas, mas a comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus, podem oferecer a este mundo confuso, em crise, a resposta que ele tanto anseia. E aí é onde eu falo para vocês que entra muita preocupação no meu coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas cidades do Brasil, em algumas igrejas, não necessariamente a IPI do Brasil, mas algumas igrejas já retornaram os seus cultos presenciais. E eu fiquei sabendo de uma situação específica, é claro que eu não vou falar o nome, de uma igreja que decidiu abrir e voltar os seus cultos normalmente, diante deste novo normal que a sociedade tanto fala. E houve um conflito na igreja por causa disto. A igreja se dividiu. Um grupo reivindicando a legitimidade do retorno e o outro grupo temeroso, não querendo retornar. Isto provocou uma confusão terrível na igreja e um processo de divisão. E aí você tem uma divisão agora de uma nova denominação. Os que acham que deve voltar contra os que acreditam que devem continuar sem os cultos presenciais. Não quero entrar em detalhes, não vale a pena entrar em detalhes, mas é uma coisa que eu percebi, que me deixou muito triste, e a gente percebe a nossa confusão. A nossa falta de percepção e diante de tudo isso que nós estamos vivendo. E também, não só isto, mas a própria situação em que estamos vivendo de crise de fé diante desta pandemia. As pessoas na igreja desesperadas. E eu assisti uma live essa semana, enquanto eu lavava a louça em casa, de um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, e eu fiz um esforço para ouvi-lo, pastor Ricardo Barbosa de Souza. Quem promoveu essa live foi o Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, o CTPI. E o pastor Ricardo é o homem talvez que eu mais gosto de ouvir. Ele disse que nós estamos sofrendo os frutos, tudo isto, de 3 coisas. Anos de espiritualidade rasa,
de uma fé muito frágil e de um conhecimento bíblico sem profundidade algum. Por isto, queridos, nós precisamos retornar ao Evangelho, retornar às Escrituras e descobrir o que significa ser um cristão diante deste mundo que nós estamos vivendo. Tá bom? Então vamos ao texto. Antes de tudo, queridos, eu preciso lembrar de duas coisas aqui. A primeira delas é de que essas palavras que nós acabamos de ler, de Lucas 9, 23 ao 27, elas não são uma condição para se tornar um discípulo de Jesus. Eu vou repetir. Essas palavras que nós acabamos de ler, elas não são uma condição para se tornar um discípulo de Jesus. Antes, elas descrevem quem são os discípulos de Jesus. Elas caracterizam os discípulos de Jesus. Aqui nesse texto nós encontramos 3 mandatos, que na verdade eles descrevem a verdadeira conversão de uma pessoa. Você não deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus para se tornar um discípulo. Antes, porque você é um discípulo de Jesus Cristo, antes porque você foi alcançado por esta mensagem gloriosa do Evangelho, porque você já nasceu de novo, porque a sua natureza foi transformada, você recebeu um novo coração, é que você está apto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Há muita confusão hoje, justamente por essa dialética da fé e das obras, do Evangelho e da lei. Será que eu preciso fazer isso para alcançar a minha salvação? Para ser caracterizado como um discípulo de Jesus Cristo? Para ser caracterizado como um cristão verdadeiro? Não, não é isto que o texto está ensinando. Não é isto que o Evangelho de Jesus ensina. Antes, é o resultado de uma ação que já aconteceu no seu coração. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos de um coração transformado para depois agirmos como cristãos. Nós não podemos inverter isto, tá bom? Esta é a grande questão. A segunda é que Jesus lança esse convite para todos. Olha o que diz o versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que Jesus disse isso para todos. Ele não dirigiu essas palavras para um grupo só de pessoas, um grupo restrito de iniciados. Não, foi para todos. Quem eram esses todos? Era os 12 discípulos e também era a multidão que estava acompanhando Jesus, ouvindo as suas mensagens, ouvindo os seus ensinamentos, vendo a sua ação gloriosa como Messias, como Redentor de Israel. Todos os que acompanhavam ele na Galileia. Então Jesus faz um convite a todos. Se alguém quer vir após mim. Isto, queridos, demonstra que nós estamos diante de uma decisão importantíssima. E a mais importante da vida, seguir Jesus. E é isso que caracteriza um discípulo de uma multidão que apenas deseja consumir uma boa mensagem, um entretenimento no domingo à noite religioso, e que na verdade deseja usar Jesus como um meio
para um fim que ela mesma estabeleceu para a sua vida. Vir após mim é o maior projeto de vida, tá bom? Então vamos começar. Depois de nós estabelecermos essas bases de que o discipulado não é uma condição para ser um cristão, mas é o resultado de ser cristão, e que este convite é feito para todos, nós vamos começar a ver os 3 mandatos que se entrelaçam entre si e que descrevem a primeira lição de um discípulo de Jesus. A primeira lição é a autonegação. Negue-se a si mesmo. E este, queridos, é um grande desafio para a nossa geração. Talvez não menos desafiador para todos, mas eu penso que a nossa geração tão hedonista. O que é o hedonismo? É a filosofia que baseia-se de que o sentido da vida é encontrar prazer. E a nossa geração é uma geração hedonista. Nós vivemos em uma cidade hedonista. Você olha para Balneário Camboriú e uma das características da nossa cidade é o hedonismo. Você tem o desafio para uma comunidade evangélica que entende de que o culto é um entretenimento, de que a comunhão cristã ela é autossatisfação, de que a oração serve como uma solução para as minhas dificuldades e não um encontro com Deus. Então você falar sobre isto para uma comunidade evangélica hoje é um grande desafio. Eu não estou falando para a sociedade lá fora, que não entendem essas palavras, que não aceitam essas palavras, que rejeitam essas palavras. Eu estou falando para a comunidade interna. Aqui nós, cristãos, eu volto a repetir, nós estamos assistindo uma geração que entende que o culto é um entretenimento, que a comunhão dos cristãos serve para a autossatisfação, e a oração como a superação e uma solução imediata para as suas dificuldades. E aí vem a mensagem de Jesus, dizendo, um discípulo é alguém que aprendeu a negar-se a si mesmo. Tá aí, a Marciele postou uma frase para me ajudar. O hedonismo é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Aí, ó. Prazer. E nós podemos caracterizar a nossa sociedade, sobretudo a cultura da nossa cidade aqui em Balneário Camboriú. Prazer. Nós não precisamos nem estar em detalhes, né? Não precisamos nem estar em detalhes, né, Pedrinho? Você que é jovem. É uma cultura do prazer. Cultura individualista, consumista, narcisista. Negar-se a si mesmo é a primeira lição de Jesus para os seus discípulos. Agora, deixa eu explicar para vocês o que não é negar-se a si mesmo. Tá bom? O que não é. Em primeiro lugar, não é negar a sua identidade individual e existencial. Deixar de existir. Deixar de ser o Pedro,
a Silvana, a Fran, o Regis, a Renata, o Renato, o Douglas. Não, não é isto. Segundo lugar, não é ser um fantoche, um robô, ou alguém que desistiu da sua liberdade ou da sua racionalidade. Não é isto. Em terceiro lugar, não é negar os prazeres legítimos que Deus deixou para todos nós. Um exemplo. Eu quero dizer que eu estou negando a mim mesmo, então eu vou deixar de comer churrasco. Eu gosto muito de churrasco. Eu gosto muito de uma picanha, de uma costela assada. Então eu posso acordar de manhã e falar assim, eu vou seguir a mim, eu vou negar a mim mesmo. Então eu vou abrir mão de comer um churrasco, de comer uma costela, um filé de costela. Não é isto. Não é você abrir mão, um exemplo, de um casamento. Você pode abrir mão existem aqueles que no reino de Deus são chamados para o celibato, mas é porque eles vão dedicar-se à causa de Cristo. Porque é esta a essência do celibato. Enquanto você não é casado, biblicamente, você não é alguém que está em busca de um namorado ou de uma namorada. Tá bom, Pedrinho? Enquanto você não é casado, você está solteiro e você está dedicando-se a Cristo. É essa a ideia na Bíblia. E se alguém faz a opção de não casar-se, não é porque ela está negando a si mesma. É que ela está querendo dedicar o seu tempo, que ela dedicaria à sua família, à causa de Cristo. Mas não significa de que alguém que não casou-se por afirmar que está negando-se a si mesmo, esteja de fato negando-se a si mesmo como Jesus ensinou. E como Jesus espera dos seus discípulos. Porque você pode ser vegano, você pode não casar-se, você pode ser abstêmio, você pode não ter televisão na sua casa, você pode não ter redes sociais como o Facebook ou o Instagram. E mesmo assim, não estar na sua vida prática, negando-se a si mesmo como Jesus espera. Tá bom? Então, o que é negar-se a si mesmo, queridos? Já que nós vimos o que não é, o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é renunciar o próprio eu. Renunciar às suas próprias paixões. Se elas desafiam ou tentam superar a sua lealdade a Jesus Cristo e a sua confiança nele. Você pode incluir os impulsos egocêntricos, que todos nós nascemos com ele, de autodeificação. Todos nós nascemos achando que nós somos o centro do universo. Isso nós herdamos dos nossos pais na fé. Dos nossos pais naturais, quer dizer, Adão e Eva. Significa negar-se a si mesmo a renunciar à nossa impiedade e os nossos desejos mundanos. E o exemplo, o amor ao mundo e aos valores do mundo e ao que há no mundo. Negar-se a si mesmo é negar o desejo que todos nós temos de retaliação quando alguém faz o mal contra nós. Um exemplo muito claro de negar-se a si mesmo é o exemplo do perdão.
Quando alguém faz um mal contra você, naturalmente você deseja revidar e retaliar. Mas quando você perdoa é quando você abre mão da retaliação, abre mão da cobrança do dano que foi feito contra você. Isto é um exemplo de negar-se a si mesmo. Há outros exemplos, o autoelogio, a autopromoção, a autossuficiência. São exemplos de negar-se a si mesmo. E eu penso muito bem que o João Batista foi alguém que entendeu muito bem o que significa negar-se a si mesmo. Pois é de João Batista que saem as palavras sublimes que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Importante é que ele cresça e que eu diminua. É o eu diminuindo. É a confiança em si mesmo cada vez mais sendo suprimida. É o confiar exclusivamente em Cristo Jesus. É não confiar na minha bondade pessoal, é não confiar na minha justiça. É confiar apenas em Cristo e apegar-se somente a Cristo. Eu vi uma frase do bispo inglês, Charles Hill, que ele diz o seguinte: onde não existe o ato de negar-se a si mesmo, ali não existe a verdadeira graça de Deus. E há um texto, queridos, que o apóstolo Paulo cita e que eu quero convidar você para ler comigo, Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Eu vou pedir para o Pedro fixar aí para mim, por gentileza, Gálatas 5 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Depois nós vamos ler Colossenses 3. Esta é uma doutrina que os reformadores chamavam e que eu me sinto em dívida com vocês, irmãos. E eu quero pregar e ensinar sobre isto. A doutrina da mortificação. Tá bom? Vamos lá, Gálatas 5 e 24. E os que são de Cristo Jesus, olha só, os que já são de Cristo Jesus, não é os que querem ser de Cristo Jesus. Obrigado, Pedro. Gálatas 5 e 24, olha só. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a sua natureza, o seu eu, com as suas paixões. E a minha tradução diz, e os seus desejos, que é o equivalente a concupiscências. Essa palavra bem bonita aí, que só tem na Bíblia. Concupiscências, desejos ruins. E na tradição cristã, queridos, todos os desejos ruins são frutos de um chamado egoísmo. Eu. Esses dias eu estava vendo o Instagram e vi um post de uma cristã, ela é terapeuta, e ela disse 3 conselhos para superar as dificuldades da pandemia e do isolamento social. Eu me lembro só de um, em que eu li e fiquei com muita vontade de mandar uma mensagem para ela, para que ela reconsiderasse esse terceiro tópico da sua postagem.
mas eu não tenho tempo para isso. Não sei como ela iria reagir. E como ela também não é da igreja, eu não me senti na responsabilidade, não é da minha igreja, eu não me senti na responsabilidade de ensiná-la, queridos. Não sei como ela iria reagir. Mas um dos tópicos diz que as pessoas deveriam amar a si mesmas. E eu estou dizendo isso porque ela é cristã. E eu fiquei pensando, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um mandamento para que você ame a si mesmo. Para que você faça aquilo que você gosta, em primeiro lugar. Porque todos nós já nascemos, queridos, com esta aptidão para amar a nós mesmos. Nós já nascemos com isto. Nós não precisamos que ninguém nos estimule a tal. Nós não precisamos de um mandamento que nos ordene amar a nós mesmos. Muito pelo contrário. O desafio do discipulado é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós já amamos a nós mesmos. Está aí. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a natureza deles com as suas paixões e os seus desejos que competem com a lealdade exclusiva de Jesus Cristo. Tá bom? Agora eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3. Eu vou pedir também ao Pedro que fixe Colossenses 3 para as pessoas que estão chegando acompanharem. Nós estamos falando sobre negar-se a si mesmo, baseado em Lucas 9:23. A primeira característica de um discípulo de Jesus, negação, negar-se a si mesmo. Vamos ver. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3. Portanto, é uma conjunção adversativa. Ele vai concluir um assunto que ele começou atrás. E aqui ele vai dar a definição daquilo que ele já iniciou, do resultado, na verdade, daquilo que Deus fez. Primeiro vem a doutrina. Aquilo que Deus fez por nós, depois vem a prática. Olha aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês já nasceram de novo, se vocês de fato são cristãos, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, olha só, um cristão é alguém que morreu, o eu dele morre, a vida dele está oculta com Cristo em Deus, e quando Cristo, que agora é a vida do cristão, se manifestar, Paulo está falando da segunda vinda de Jesus, então vocês serão manifestados com ele em glória. Aí vem outra conjunção adversativa. À luz disto, Paulo está dizendo, como que vocês devem viver? Versículo 5, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Negue tudo o que é da natureza terrena que se opõe às coisas do alto, aonde Cristo está. Mate isto. E quais são essas coisas terrenas? Imoralidade sexual,
impureza, paixões, maus desejos e a avareza. Olha só, o amor ao dinheiro. E Paulo diz que o avarento, que nós chamamos de mão de vaca, na verdade ele é um idólatra. Ele ama o dinheiro. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Olha só, a ira, a indignação. E como tem gente indignada nas redes sociais. Me permitam dizer isso para vocês. Como tem gente indignada nas redes sociais. Elas não estão dispostas a levantar da cadeira para mudar o mundo, levantar do sofá. Mas elas estão indignadas. Há uma indignação que é válida, queridos, diante da injustiça, do mal. E há uma indignação que é carnal, diabólica até. Maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Há cristãos que passam anos e eles não se incomodam com a linguagem, os palavrões, queridos. Paulo diz que você precisa matar isto. E aí, eu abro um parêntese para parabenizar a nossa nova mamãe, a Celita, que está assistindo com a gente, certamente do hospital, juntamente com o Noah. Celita, receba o nosso abraço, a nossa alegria de saber que o Noah está bem, como você também, tá bom? E saber que o Noah aparece com você e com o Nick, tá? Que alegria, que satisfação para todos nós da chegada do Noah. Um beijo no coração para toda a sua família, Wellington, para o Nicolas, para o Noah e para você, mamãe, Celita. Paulo diz, olha só, versículo 9, não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Versículo 12, portanto, olha aqui, tem outra implicação tudo isto. Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Um exemplo de negar-se a si mesmo. A Eliane, minha esposa, marcou aqui um comentário. Pode dar alguns exemplos práticos de negar-se a si mesmo na nossa vida cotidiana, em comunidade, trabalho, casamento? Eu falei do perdão. E se tem um lugar que se faz necessário o perdão, é justamente no casamento. Eu penso que nenhum casamento se sustenta sem a negação do eu. Porque quando nós nos casamos, culturalmente, nós nos casamos, a cultura ensina que um casamento é uma plataforma para que você seja feliz. O teu cônjuge ele existe
para fazer de você alguém feliz e realizado. E o casamento é a plataforma onde você não vai para ser servido. O casamento é a plataforma onde você vai servir. Então é a primeira coisa. Você vai servir. Paulo, quando fala sobre o casamento, vamos ver comigo Efésios capítulo 5. Pedro, você pode fixar para a gente Efésios 5 e comentar o exemplo de negação no casamento. Efésios 5. É o texto clássico sobre o casamento. Olha o que Paulo diz. O lar cristão, marido e mulher. Efésios 5 e 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Já começa com isto, queridos. A sujeição é mútua. Não é a mulher que deve apenas se sujeitar ao marido. O marido deve também se sujeitar à sua esposa. Aí já é uma negação, negar-se a si mesmo. Ó. Sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Por quê? Porque Cristo é alguém que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se igual a um homem. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Olha só, como ao Senhor. A esposa se sujeita ao seu marido, como ela se sujeita a Cristo. Se você, esposa, não se sujeita ao seu marido, você não será submissa a Jesus Cristo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. O casamento reflete a união de Cristo com a sua igreja. A igreja está sujeita a Cristo. E o casamento é o reflexo disto. A mulher sujeita ao seu marido, o marido também sujeita a sua mulher, ambos sujeitos a Cristo. Aí vem a explicação de Paulo para os maridos. Marido, você vai iluminar e apontar para Cristo no casamento, amando a sua esposa, enquanto a sua esposa aponta para Cristo na relação conjugal, sendo sujeita ao marido, submissa, na verdade, ao marido. Marido, você vai apontar para Cristo nesta relação, amando a sua esposa. Eu já falei para vocês, mas volto a repetir. O grande drama nos relacionamentos conjugais é justamente o círculo vicioso. As mulheres não são submissas porque não são amadas. E os maridos não amam porque não veem submissão nas suas esposas. Cada um de vocês ame a sua esposa. Agora Paulo vai falar de como deve ser este amor. Olha só. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja como, irmãos? Nós temos muitos exemplos. Cristo amou a igreja sacrificialmente.
E ele o fez entregando a sua vida pela igreja. Portanto, o modelo de casamento para a mulher é a submissão, e o modelo para o homem é o amor, e este amor sacrificial. Não é um amor sentimental, é sacrificial. Como Cristo, vem de Cristo, inspirado em Cristo, que derrama o seu próprio sangue em prol da igreja. Versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O homem ama, como Cristo, cuidando da sua esposa, alimentando emocionalmente a sua esposa, nutrindo emocionalmente a sua esposa, como Cristo está fazendo com a sua igreja ao longo de 2000 anos. Portanto, a plataforma do casamento não é a plataforma da autossuficiência, não é a plataforma em que você espera ser servido, não é a plataforma onde você busca suas próprias realizações. Não. É a plataforma onde você vai servir. E eu volto a repetir, as mulheres servem com a submissão e os homens servem com amor. Ambos inspirados em Cristo, que, olha só, se submeteu ao seu pai, embora fosse Deus, se submeteu ao seu pai. E também amou sacrificialmente a sua igreja. Negar-se a si mesmo. Ela perguntou também no trabalho, na comunidade. E aí eu vou deixar um desafio para que vocês leiam o Novo Testamento e vocês vão encontrar tantas expressões de mutualidade no Novo Testamento. Perdoem uns aos outros. Nós lemos isso em Colossenses. Amem uns aos outros. Se alguém tem alguma queixa, perdoem. Como Cristo perdoou, perdoem também. Vocês veem, queridos, todas as implicações éticas pela qual a comunidade de discípulos são desafiadas hoje, são baseadas no Evangelho. O modelo é o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre aquilo que Deus já fez por nós, que nós somos desafiados a fazer no mundo hoje, como seguidores de Jesus Cristo. Todas as vezes que o Novo Testamento der para você um mandamento, ele vai remeter à cruz do Calvário, ao que Cristo já fez por nós. Tá bom? Eu respondi a sua pergunta, Eliane. Caso eu não tenha respondido, eu posso, em um momento oportuno, tentar ajudá-la a entender, tá bom? E que você me ajude a negar, para que eu me negue cada vez mais a mim mesmo, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. E eu espero responder isto de forma prática, aí dentro de casa, com você e com as crianças, tá bom? Tá aí a Marciele dizendo que o marido nega-se a si mesmo quando dá a vida à sua família. A sua esposa, Marciele, tá bom? É a esposa. E, consequentemente, aos filhos também. Mas o texto está dizendo da esposa. E a mulher nega-se a si mesmo quando é submissa ao seu marido. É isso aí.
Há um texto que não está no script, mas eu queria ler com vocês, e talvez, queridos, os outros dois, as duas outras características de um discípulo de Jesus, nós teremos que ver na próxima semana. Nós não teremos tempo. Abram a Bíblia de vocês em Isaías 14. Livro do profeta Isaías, eu vou pedir para o Pedro fixar esse texto para a gente. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14. E este é um texto que fala sobre a ascensão e a queda da Babilônia, mas a tradição da igreja remete esse texto à queda do próprio Satanás, tá bom? Para descrever a ascensão e a queda de Satanás. Nós não temos tempo, tá bom, para fazer uma exegese desse texto. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isto, me procure em particular, que a gente pode conversar sobre esse texto de Isaías 14. Isaías 14 e 12. Na superfície, fala sobre a ascensão e a queda da Babilônia, mas abaixo da superfície, a tradição sempre associou a ascensão e a queda de Satanás. Olha só. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quantas vezes a palavra eu aparece nesse curto texto que nós lemos? Em contraste, vamos ver o caminho da nossa salvação. Filipenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses 2, versículo de número 5. Tenham em vocês mesmo o modo de pensar de Cristo Jesus. Pedro, por favor, fixe Filipenses 2, do 5 até o 11. Vamos voltar. Filipenses 2 e 5. Tenham entre vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo fez isto. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me esvaziar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso obedecer. Tudo isto envolve o negar-se a si mesmo. E isto caracteriza um discípulo de Jesus. É resultado da conversão, é resultado da nova natureza. O eu está crucificado. Vou pedir para o Pedro fixar o último versículo sobre esse tópico. Gálatas 2, 19. A parte última. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Não confio em mim mesmo. Isso é viver pela fé. Não confio na minha justiça. Não confio na minha retidão. Não confio nos meus sacrifícios. Não confio na minha própria santidade. Eu me agarro a Cristo. Isto é viver pela fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tá bom? Para a gente terminar, nós não vamos conseguir ver tudo hoje. Mas eu quero que vocês olhem comigo as implicações de não negar-se a si mesmo. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida é o contexto de negar-se a si mesmo. Vai perder. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9 e 24. Quem quiser ganhar este mundo, quem quiser viver hedonisticamente, individualmente, centrado no seu próprio eu, não reconhecendo o governo de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida, vai perder, na verdade, a sua vida. E quem perder esta vida por causa de Jesus, na verdade, vai ganhá-la. Este é o grande paradoxo do reino de Deus. Perdemos para ganhar. E aí vem o versículo 25. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Diz a minha tradução, mas na verdade a tradução mais conhecida diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui nós entendemos, queridos, que possuir o mundo inteiro e tudo que contém no mundo não vai fazer um ser humano feliz.
pode trazer conforto. Mas quem disse que necessariamente o conforto tem algo a ver com felicidade? A felicidade, de acordo com Jesus, está em negar-se a si mesmo. E ganhar esta vida eterna. De que adianta ter tudo e não ter nada? De acordo com Jesus, perder a alma é a pior perda que um ser humano pode ter. Porque perder a alma é perder Cristo, perder a salvação, perder a vida eterna, perder a oportunidade de conhecer a Deus eternamente, de experimentar esta vida eterna hoje. Recusar o convite de Jesus para o discipulado, tentando preservar a sua própria vida, seus próprios projetos, a sua individualidade, a sua busca pela felicidade e pelo prazer. Na verdade, é um projeto fadado ao grande fracasso nesta vida e à frustração e o tormento na outra vida por toda a eternidade. Portanto, queridos, este é o projeto de Deus: formar discípulos, seguidores dele. Na próxima semana, nós iremos concluir as duas características que, na verdade, se entrelaçam uma com as outras. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Nós vamos ver o que não é o que não é a nossa cruz e o que é a nossa cruz e este projeto de seguir a Jesus. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma observação que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Eu penso, queridos, muito como que os pregadores da teologia da prosperidade lidam com esses textos. Eu fico pensando muito nisto. Como que eles lidam com esse texto? Como que eles trabalham esse texto? Os pregadores dessas teologias triunfalistas, como que eles lidam com este texto tão central? Na verdade, na semana que vem eu vou falar isto. É uma dobradiça no Evangelho de Lucas. Jesus começa, o Evangelho de Lucas é dividido em 3 partes. Jesus começa o seu ministério na Galileia, depois entra essa dobradiça que mostra ele viajando até Jerusalém, e ele chega em Jerusalém e vai morrer lá. E o convite que ele está fazendo aqui para todos, e que poucos aceitaram esse convite, nós vamos ver isto, é para que as pessoas pudessem segui-lo da Galileia até Jerusalém e que elas experimentassem, vivenciassem a terrível cena da crucificação. É isto. Me sigam, venham atrás de mim.
Aonde nós erramos? Que nós associamos Jesus como um trampolim para esta vida que a cultura secular chama de vida feliz. Muito dinheiro do bolso, saúde para dar e vender. Que são coisas boas. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer ficar doente. Mas isso pode se tornar um ídolo. E Jesus pode se tornar um trampolim para alcançar essas coisas, para que nós alcancemos essas coisas. Queridos, eu queria entender como que a teologia da prosperidade consegue lidar com estes textos como este que nós lemos hoje. Opa, isso aí na cena para o próximo capítulo, tá bom, Tiago? Carregar sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos? Sim. Como eu disse, na semana que vem nós vamos ver o que não é a sua cruz, o que ela não é e o que ela é, tá bom? Então, cena para a próxima semana. Então fica como esse desafio para nós, queridos, desafio prático. Como é que você pode negar-se a si mesmo hoje? Tá bom? À luz de tudo isso que foi dito. Como que você pode negar-se a si mesmo? Vamos orar? Nosso tempo já estourou. Estamos no limite do nosso tempo. Que Deus abençoe a vida do Humberto, da Leda, a vida do Thales, da Sandra. Deus abençoe a vida do Renato, da dona Nália. Deus abençoe a minha esposa em casa, Eliane, a Alicia. Alicia, o papai ama muito você. Deus abençoe a Celita, o Wellington, o Tenente Gonçalves lá em Passo Fundo, a Rose, o bebê, a Josse, Rodrigo. Que Deus abençoe a Leda, toda a família Figueira, as meninas, a Rebeca, a parte bonita aí da casa. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o Renan, a Jéssica, Douglas. Queridos, recebe o nosso abraço, tá bom? Pastor Marcelo Centeno, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Grande abraço, meu irmão. Vamos orar, queridos, e vamos concluir este momento? Nós esperamos vocês domingo, 19h30, tá bom? Pai Santo, nós oramos nesta noite, gratos por tudo quanto temos recebido do Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, ó Deus. Gratos pelo teu exemplo, gratos pela tua entrega por nós naquela cruz. Queremos, ó Deus, aprofundarmos a nossa compreensão bíblica, Senhor, do que significa seguir a Jesus hoje no Brasil, em 2020, nesta sociedade hedonista, individualista, narcisista, Senhor, nesta sociedade polarizada, Senhor, nesta sociedade, Senhor, tão escravizada ao pecado. Nós queremos entender o que significa seguir a Jesus, ser a comunidade dos discípulos, ser, ó Deus, este povo que o Senhor diz que eles são a luz do mundo e o sal da terra. No poder do Espírito Santo, nós oramos e suplicamos a graça do Senhor para, ó Deus, seguirmos a Ti, ó Deus, e especialmente negarmos a nós mesmos, ó Deus, negarmos a nós mesmos todos os dias. Pai Santo, nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço com tristeza no coração, porque a saudade de todos vocês é muito grande.
Mas nós estaremos aqui domingo e também na quinta-feira da semana que vem, se o Senhor permitir. Eu sugiro que vocês leiam Lucas do 9 até o 19 e se familiarize com todo este ensino de Jesus para os discípulos. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês.